Olá, meus amigos, segundo dia do nosso PPI e hoje vamos falar sobre tempo de contribuição. Amanhã nós vamos aprender a ler o CNIS e corrigir os principais indicadores de erro. Bem, eu tenho que começar explicando para vocês que aqui em Previdência a gente tem três tipos de tempos, né? A gente tem o tempo de serviço, o tempo de contribuição e a gente tem a carência. O tempo de serviço, embora já seja extinto, é preciso que a gente estude também. Ele é um período muito mais abrangente. Já o tempo de contribuição, ele está dentro do período do tempo de serviço, o que significa que todo o tempo de contribuição, ele é também tempo de serviço, mas nem todo o tempo de serviço vai contar como tempo de contribuição. E temos uma terceira espécie muito mais restritiva, que é o tempo da carência. Então, todo o tempo de carência vai contar como tempo de contribuição, que conta como tempo de serviço, mas o contrário não é verdadeiro. Então a gente tem um tempo muito mais amplo, que é o tempo de serviço. Dentro desse tempo de serviço, como se fosse contido, existe o tempo de contribuição e ali contínuo no tempo de contribuição existe um período bem menor chamado carência. Então, nem tudo que é tempo de serviço vai ser tempo de contribuição, vai ser carência. Mas tudo que é carência vai ser tempo de contribuição e tempo de serviço. Tudo que é tempo de contribuição vai ser tempo de serviço, mas não necessariamente carência. Complexo, mais ou menos, né? Se fosse fácil, não tinha graça. Bem, vamos lá. Com a emenda à Constituição, ou melhor, até a emenda à Constituição 20 de 98, a legislação ela se referia a tempo de serviço. Não existia a ideia de tempo de contribuição. Tanto que se você for pegar a Lei 8.213 de 91, você vai ver que ela ainda fala em tempo de serviço em diversos artigos ali, ainda estão completamente desatualizados, né? Então, até a emenda 20 de 98 se falava em tempo de serviço, que era o período de efetivo exercício de atividade laboral remunerada e que esse período seria utilizável, né? Poderia ser utilizado para fins de concessão de benefícios na Previdência Social. Mas esse tempo de serviço, ele não era necessariamente pago à Previdência Social, não havia necessariamente uma contribuição. O que existia ali era um tempo de efetivo trabalho remunerado, mas não necessariamente que tenha havido uma contribuição à Previdência Social. E aí veio a emenda à Constituição 20 de 98 e extinguiu a questão do tempo de serviço, substituindo pelo tempo de contribuição. Então, com a emenda 20 de 98 é que surge o Instituto do Tempo de Contribuição, e assim já não basta mais o mero exercício da atividade profissional remunerada lícita para que conte ali para fins de concessão de benefícios, principalmente para fins de concessão de aposentadoria. É preciso agora, é indispensável que essa atividade profissional ela gere o efetivo recolhimento da contribuição, seja o efetivo recolhimento ou pelo menos o recolhimento presumido em algumas situações em que se presume o recolhimento da contribuição previdenciária, certo? Então, esquece tempo de serviço, que a gente tem que computar aqui é tempo de contribuição. Embora alguns períodos exatamente anteriores à emenda à Constituição 2098 ainda possam ser contados como se fossem convertidos em tempo de contribuição, embora sejam apenas tempo de serviço, certo? E aí eu chamo vocês para dar uma lida aqui no material que eu preparei, o Regulamento da Previdência Social, artigo 19C. Vamos dar uma olhada junto comigo, material. Considera-se tempo de contribuição o tempo correspondente aos períodos para os quais tem havido contribuição obrigatória ou facultativa ao RGPS, dentre outros, o período. Inciso 1º, de contribuição efetuada por segurado que tenha deixado de exercer atividade remunerada que o enquadrasse como segurado obrigatório da Previdência Social. Inciso 2º, em que a segurada tenha recebido salário maternidade. Inciso 3º, da licença remunerada desde que tenha havido desconto das contribuições. Inciso 4º, em que o segurado tenha sido colocado em disponibilidade remunerada pela empresa, desde que tenha havido desconto de contribuições. E aí vem uma série de outros incisos. Aqui com o artigo 19C, eu só estou mostrando a vocês um rol exemplificativo de períodos que vão contar como tempo de contribuição. Tanto que ele fala aqui, ó, lá no caput, dentre outros, certo? E aí a gente vem aqui, ainda no artigo 19C, para o parágrafo 1º, que fala o seguinte: será computado o tempo intercalado de recebimento de benefício por incapacidade na forma disposta no inciso 2º do caput do artigo 55 da Lei de Benefícios. Bem,
Aqui nós vamos falar com muito mais calma sobre a contagem, né? A consideração dos períodos de gozo de benefício por incapacidade, contando como se fosse tempo de contribuição para fins de concessão de outros benefícios, principalmente as aposentadorias, obviamente. A gente vai falar um pouquinho mais para frente de uma forma mais organizada. Mas o que eu gostaria de ressaltar agora para vocês, aqui no estudo do artigo 19C, é o que diz ali no parágrafo 2º. Vamos lá voltar no material para a gente dar uma olhada. As competências em que o salário de contribuição mensal tenha sido igual ou superior ao limite mínimo serão computadas integralmente como tempo de contribuição, independentemente da quantidade de dias trabalhados. Isso aqui significa o seguinte: a gente teve uma alteração na forma de cálculo, na forma de contagem do tempo de contribuição com a reforma da Previdência, né? Na verdade, o decreto 10.410 que mandou fazer essa alteração desde que a reforma da Previdência entrou em vigor lá em 13 de novembro de 2019. Isso porque até a gente chegar no dia 13 de novembro, né? Até o dia 12 de novembro de 2019, a gente contava o tempo de contribuição em dias. Então contava de data a data. Já a carência, a gente contava em competências. Isso significa o quê, Luana? Significa que, se antes da reforma da Previdência, até o dia 12 de novembro, um segurado tivesse trabalhado, um segurado empregado tivesse trabalhado durante 5 dias apenas no mês, ele teria 5 dias de tempo de contribuição, mas teria uma carência. Então a carência era contada por competência. Como ele trabalhou naquela competência, recolheu aquela competência, ele tinha 1 mês de carência. Já em relação a tempo de contribuição, não. Se ele trabalhou 5 dias e o tempo de contribuição era contado de data a data, ele teria apenas 5 dias de tempo de contribuição. Com a alteração que veio com a reforma da Previdência, e foi exatamente isso que a gente leu aqui no parágrafo 2º do artigo 19C, o que ele está dizendo é, olha, agora, independentemente da quantidade de dias trabalhados, se o recolhimento que houve ali naquele mês, se aquele recolhimento, ainda que proporcional àquela quantidade de dias trabalhados, poucos ali, ele tiver alcançado esse recolhimento, pelo menos o piso contributivo, eu já vou contar como um período cheio, eu vou contar como um mês inteiro, como se tivesse sido trabalhado. Com isso, a gente diz que mudou a forma de cálculo do tempo de contribuição com a reforma da Previdência. Ele deixou de ser contado em dias, né, de data a data, e ele passou a ser contado, na verdade, também por competência mensal. Então, hoje a gente vai contar tempo de contribuição e carência da mesma maneira. Se o segurado trabalhou só 5 dias, depois da reforma da Previdência, pela nova sistemática de cálculo, se o segurado trabalhou só 5 dias, mas o salário dele era tão alto o suficiente para que o recolhimento proporcional a esses 5 dias trabalhados já alcance ali o piso contributivo, vamos dizer que o piso contributivo não tinha piso da categoria, fosse ser um salário mínimo só, se o recolhimento referente a esses 5 dias trabalhados já tiver alcançado pelo menos o piso contributivo de um salário mínimo, né? Então ele já vai contar como um mês inteiro, um mês cheio trabalhado e não só como 5 dias trabalhados, certo? Houve essa alteração e é exatamente o que a gente falou aqui no parágrafo 2º. Beleza? Beleza. Agora ainda no regulamento da Previdência Social, ainda falando sobre tempo de contribuição, porque isso aqui é fundamental para você fazer planejamento previdenciário, eu gostaria de trazer para vocês um outro artigo, que é o artigo 19E, lá do regulamento ainda. Vamos dar uma olhada no material. A partir de 13 de novembro de 2019, para fins de aquisição e manutenção da qualidade segurado, de carência, de tempo de contribuição e de cálculo do salário de benefício exigidos para o reconhecimento do direito aos benefícios do RGPS e para fins de contagem recíproca, somente serão consideradas as competências cujo salário de contribuição seja igual ou superior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição. Isso aqui foi incluído pelo decreto 10.410 de 2020, né? Inclusive, tem um livro com o professor Ivan Kertzmann chamado Novo Regulamento da Previdência Social comentado, está saindo aí a 2ª edição para quem se interessar por estudar todas as alterações que existiram aqui no Regulamento da Previdência Social com o decreto 10.410, agora de julho, acho que foi finalzinho de julho de 2020, certo? Mas vamos lá, olha só, por que você trouxe isso aqui, Luana? Olha,
aqui é de suma importância, que é o seguinte: até a reforma da Previdência, né? Então até o dia 12 de novembro de 2019, que a reforma entrou em vigor no dia 13, até o dia 12 de novembro, os segurados empregado doméstico e avulso, eles podiam trabalhar proporcionalmente menos do que as 44 horas semanais, proporcionalmente menos do que o que gerasse o pagamento de um salário mínimo. Então vamos dizer que trabalhava só em meio período, então recebia menos do que o salário mínimo, menos do que o piso ali da categoria, o que quer que seja. E com isso, o recolhimento daquela competência seria proporcional ao tempo trabalhado, né? Às horas trabalhadas no mês, aos dias trabalhados no mês, enfim. Então, no caso do trabalho intermitente ou parcial, poderia haver pagamento de remuneração inferior ao salário mínimo, inferior ao piso contributivo da categoria. E com isso, o recolhimento também seria inferior ao piso contributivo, né? A um salário mínimo, o que quer que seja. O que acontecia? Até a reforma da Previdência, nessas três categorias, empregado doméstico e trabalhador avulso, esses períodos em que o recolhimento estava abaixo do piso contributivo, ainda assim eles contavam como tempo de contribuição e como carência para essas três categorias. Já quando a gente fala de contribuinte individual e de facultativo, sempre foi exigido que pagasse pelo menos ali o piso, né? Então não mudou nada em relação a facultativo e contribuinte individual. Mas empregado doméstico e trabalhador avulso, antes da reforma, ainda que o recolhimento fosse abaixo do piso contributivo legal, tá? Abaixo de um salário mínimo, em razão do trabalho ter sido feito apenas em um período parcial ou intermitente, o que quer que seja, esses períodos contribuídos abaixo, eles contavam para todos os fins. Após a reforma da Previdência, então a partir do dia 13 de novembro de 2019, só vai contar para fins de tempo de contribuição, para fins de carência e para fins de manutenção da qualidade segurado as competências em que tenham chegado a contribuição, pelo menos, né? O salário de contribuição, a contribuição tenha incidido sobre um salário de contribuição que pelo menos chega ali no piso da contribuição exigida, certo? Então, naquelas competências que tiverem inferiores ao piso contributivo, você vai ter que fazer o ajuste de contribuição, que a gente vai ver, não, nesse curso a gente não vai conseguir ver, que é coisa demais, mas você vai poder fazer uma complementação, uma transferência, um agrupamento, uma transferência de excedente. Você vai poder fazer algum tipo de ajuste de contribuição, que a própria reforma também já trouxe as possibilidades, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês no fim disso tudo? Para que você se atente muito a quando você pegar um quinis e encontrar ali um indicador dizendo que o recolhimento está abaixo do piso, está abaixo do salário mínimo, você não vá desesperado mandando o cliente complementar. Você primeiro olha qual foi o período, se foi antes do dia 13 de novembro de 2019 ou se foi a partir do dia 13 de novembro de 2019 esse período. Ah, Luana, foi antes da reforma. Ok, então você tem que ver qual era a categoria de segurado nessa época. Era empregado doméstico ou trabalhador avulso? Porque se for uma dessas três categorias, ainda que o recolhimento esteja abaixo do piso contributivo, você não vai precisar complementar, não vai precisar fazer nenhum ajuste de contribuição, porque vai contar normalmente como tempo de contribuição, como carência, certo? Já se for após o dia 13 de novembro, aí, meu irmão, tanto faz qual é a categoria, tem que estar ali, pelo menos no salário mínimo, senão não vai servir para absolutamente nada, certo? Então, nem sempre vai ser preciso fazer a complementação. Você tem que checar quando foi isso, se antes ou após o dia 13 de novembro, antes ou a partir do dia 13 de novembro, e qual foi a categoria de segurado, certo? Bem, carência. A carência a gente já contava por competência mesmo antes da reforma, não houve nenhuma alteração na forma de cálculo da carência, não. A gente já contava mesmo por competência, não era contado em dias, tá? O que mudou foi mesmo a forma de cálculo do tempo de contribuição. E aí, carência, eu quero trazer para vocês novamente o decreto 3048, né, o regulamento da Previdência Social, dizendo o que é que se considera a título de carência, né?
Vamos dar uma olhadinha lá no material. Artigo 28. O período de carência é contado, inciso 1º, para o segurado empregado, inclusive o doméstico e o trabalhador avulso, a partir da data de sua filiação à RGPS. Ou seja, se filiou, começou a trabalhar, exerceu atividade profissional remunerada lícita na categoria de empregado, doméstico ou avulso, beleza, já está contando como carência. Nem importa se está pagando ou não. Por quê? Porque aqui tem presunção de recolhimento, né? Você sabe. Inciso 2º do artigo 28. Para o segurado contribuinte individual, observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 26, e o segurado facultativo, inclusive o segurado especial que contribua na forma prevista no parágrafo 2º do artigo 200, a partir da data do efetivo recolhimento da primeira contribuição sem atraso, e não serão consideradas para esse fim as contribuições recolhidas com atraso referentes a competências anteriores, observado quanto segurado facultativo disposto nos parágrafos 3º e 4º do artigo 11. Aqui faltou fazer a seguinte ressalva, né? O contribuinte individual que presta serviço à pessoa jurídica a partir da competência de abril de 2003, né? Por causa da Lei 10.666. Ainda que não tenha havido o recolhimento da primeira contribuição sem atraso, vai contar como carência e como tempo de contribuição tranquilamente, porque é a presunção de recolhimento. Mas enfim, vamos lá. Parágrafo 1º, para o segurado especial que não contribua na forma do parágrafo 2º do artigo 200, ou seja, o segurado especial que não optou por contribuir como contribuinte individual, como facultativo, o período de carência de que trata o parágrafo 1º do artigo 26 é contado a partir do efetivo exercício da atividade rural mediante comprovação na forma do disposto no artigo 62. Então, observe, via de regra, a carência só é contada se paga em dia, mas existem algumas situações em que, mesmo com pagamento em atraso, se for feito antes da perda da qualidade de segurado, é possível sim computar esse pagamento em atraso a título de carência, tá? Vamos lá, eu queria destacar para vocês alguns períodos que a legislação permite que sejam contados, né, sejam considerados como tempo de contribuição para fins de concessão de benefícios, né? E especialmente, já que a gente está falando aqui de planejamento previdenciário, especialmente para fins de concessão de aposentadorias programadas, certo? Então, primeiro período que eu quero falar para vocês é o material. Período de gozo de benefícios por incapacidade. Olha só, lá no artigo 55, inciso 2º da Lei de Benefícios da Previdência Social, né? Que é a Bíblia do Advogado Previdenciário, a Lei 8.213 de 91, todo mundo que trabalha com previdenciário tem que conhecer essa Bíblia, né? Então a LBPS diz assim no artigo 55, o tempo de serviço, que na verdade é tempo de contribuição, a gente sabe que ainda não teve essa atualização em nomenclatura, mas o tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o artigo 11 dessa lei, mesmo que anterior à perda da qualidade segurada. Aí ele vai lá para o inciso 2º e fala que conta como tempo de contribuição o tempo intercalado em que esteve em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez do segurado. Isso quer dizer o quê? Só lembrando, porque eu sei que você sabe isso aqui, para fazer planejamento já tem que ter esse conhecimento prévio. Isso significa que a lei de benefício está dizendo o seguinte, olha, se o segurado recebeu benefício por incapacidade, seja lá de que natureza for, acidentária ou previdenciária, né? Previdenciária ordinária ou acidentária, seja lá de qual natureza for, né? Qual a natureza jurídica desse benefício, ele só vai contar a título de tempo de contribuição, embora ele utilize ainda a terminologia tempo de serviço, eles já sabem que está tudo desatualizado, só vai contar se estiver intercalado por tempos de contribuição. Então, o período de gozo de benefício por incapacidade tem que estar intercalado por tempos de contribuição. Ou seja, você vem contribuindo aqui, você segurado vem contribuindo aqui, para de contribuir, começa a receber um benefício por incapacidade nesse período, aí você tem que fazer outra contribuição para quê? Para intercalar esse período de gozo de benefícios por incapacidade, certo? Então, se chega o cliente para você com um auxílio-doença que ele parou de receber e não houve contribuição depois, com aposentadoria por invalidez, em que passou por uma perícia build e teve alta, né? Teve o benefício cessado, você tem que observar se houve contribuição após a cessação desse benefício por incapacidade. Por quê? Porque senão esse segurado não vai poder utilizar esse período como tempo de contribuição. Então tem que ficar muito atento, principalmente quando tem
aquelas operações pente fino, né, da Previdência Social, em que muitas pessoas que estão aposentadas há anos, aposentadas por invalidez, são desaposentadas, porque a perícia entende que houve ali a recuperação da capacidade laboral, são desaposentadas e aí chega para o advogado que não tem muito preparo, não tem traquejo com o direito previdenciário, faz o quê? Se desespera, entra na justiça com ação para reativar o benefício por incapacidade, aposentadoria por invalidez, sem antes observar. Peraí, deixa eu ver aqui, se esse cliente fizer uma única contribuição, né? A lei não fala em quantas tem que ser feita para se considerar como intercalado. Então, o INSS aceita que seja feita uma única contribuição. Se ele fizer uma única contribuição, esse período aqui vai contar como tempo de contribuição? E será que eu contando esse período como tempo de contribuição e somando ao período de contribuição anterior à concessão desse benefício, será que eu não consigo uma aposentadoria programada para esse meu cliente e livro assim dele ficar fazendo perícias build de 2 em 2 anos numa aposentadoria por invalidez ou passando por uma ação judicial, por perícia judicial, ficando meses sem concessão do benefício? Então, o bom advogado, ele sempre se recorda de que os períodos de concessão de benefício por incapacidade intercalados vão contar como tempo de contribuição e faz esse planejamento para ver se há essa possibilidade, se há essa viabilidade. Agora observe, o que a lei está dizendo aqui, a lei de benefício no artigo 55, inciso 2º, está dizendo é que conta como tempo de contribuição. Não está dizendo aqui que conta como carência. Então observe, a gente está falando de um período que conta como tempo de contribuição, tá? Mas que não é aceito a título de carência, pelo menos não pela legislação, tá? Não estou falando de jurisprudência, portaria, nada. Estou falando, por enquanto, do que está na lei. Beleza? Beleza. Poxa, então, benefício por incapacidade, seja ele previdenciário ou acidentário, para a Lei 8.213/91 tem que estar intercalado para poder contar como tempo de contribuição, mas não conta a título de carência. Eu montei para vocês lá um esqueminha todo bonitinho, porque eu adoro fazer mapas mentais. Meus slides são todos assim, sempre cheios de imagens, porque eu acho que fixa mais facilmente. Então montei um esqueminha para que você lembre dessas regrinhas. Beleza, beleza. E o que dizia lá no decreto 3048 de 99, antes dele ser modificado pelo decreto 10.410 de 2020? Olha só, embora a lei dissesse que tinha que estar intercalado por períodos de contribuição, independentemente da natureza jurídica desse benefício por incapacidade, vinha o decreto na ousadia dele para desdizer a lei, porque ele criava uma regra que a lei não criou, e decreto não pode fazer isso, decreto não pode inovar. Mas como ele criava uma regra aí que era boa para o segurado, a gente advogado, a gente não reclama não, a gente fica quieto, né? Se é pro bem do segurado, deixa quieto. Então vinha o artigo 60, ele vinha lá nos incisos 3º e 9º para dizer o seguinte, que o período de gozo de benefício por incapacidade, se esse benefício fosse de natureza acidentária, ele contaria a título de tempo de contribuição intercalado ou não. Já se esse benefício fosse de natureza previdenciária, para contar como tempo de contribuição, aí sim ele precisaria estar intercalado por períodos de contribuição. Então, se o segurado tivesse recebido uma aposentadoria por invalidez acidentária, um auxílio-doença acidentário, ele nem sequer precisaria fazer uma contribuição após o final do benefício, do gozo do benefício. Por quê? Por ser de natureza acidentária, dispensava-se essa contribuição posterior à cessação do benefício, para que pudesse contar como tempo de contribuição. Então, observe, o decreto criava uma regra que não estava na lei, dizendo que só seria indispensável intercalar com tempo de contribuição se o benefício não tivesse natureza acidentária. Mas ainda assim o decreto seguia a lei quando dizia, olha, mas aqui eu só estou falando de contar como tempo de contribuição, viu? Como carência, ó, nananina. Beleza? Beleza. Mas aí veio a portaria conjunta número 12, lá de 25 de maio de 2020, em cumprimento à ação civil pública lá do Rio de Janeiro, mas que tem abrangência nacional, para dizer o seguinte, olha, eu vou determinar aqui para o INSS que o INSS vai ter que computar os períodos de gozo de benefício por incapacidade não só como tempo de contribuição, mas também a título de carência. Então a ação civil pública determinou, o INSS no cumprimento fez a portaria conjunta número 12. Logo, os benefícios por incapacidade, sejam eles acidentários ou previdenciários,
intercalados quando previdenciários, não necessariamente intercalados como acidentários, devem contar não só como tempo de contribuição, mas também para fins de cálculo de carência. É isso que diz. Vamos ver lá o artigo 1º como é que fala, ó. Comunicar para cumprimento a decisão judicial proferida na ação civil pública, número tal, tá aqui para vocês, Rio de Janeiro, determinando o INSS que compute para fins de carência o período em gozo de benefício por incapacidade não acidentário intercalado e o período em gozo de benefício por incapacidade acidentário intercalado ou não. Então, o que a portaria fez foi o seguinte, foi esse mapinha mental aqui, ó. Se o benefício foi previdenciário, tem que intercalar. Vai contar como tempo de contribuição como carência. Se o benefício por incapacidade foi acidentário, pode ser intercalado ou não. Vai contar como tempo de contribuição e também como carência. Mas aí vem o decreto 10.410, né? Para mais ou menos botar ordem na casa, transformando tudo de uma forma bem ruim. Vem o decreto 10.410 alterando a redação lá do regulamento, né? E para colocá-la no artigo 19c, parágrafo 1º, olha lá o que está dizendo, ó. Será computado o tempo intercalado de recebimento de benefício por incapacidade na forma do disposto no inciso 2º do caput do artigo 55. Ou seja, o que é que diz lá no inciso 2º do caput do 55 da lei? Sempre intercalado, né? Porque o que a lei de benefícios diz é sempre intercalado. Quem inventou a moda de não precisar intercalar se for acidentário foi a própria redação anterior do decreto, que agora foi alterada pelo decreto 10.410, né? Então, 10.410 alterou o 30.48. Logo, ele está dizendo, ó, meu irmão, vocês ficaram chiando dizendo que, eu quero que conte agora como carência, não só como tempo de contribuição. Pois agora nem vai contar como carência e eu nem vou aceitar que não seja intercalado se for acidentário. Vai ter que intercalar tudo aqui. Então, vai contar, exceto para efeitos de carência. Opa, peraí, não incorporou a tese da ACP. Mas ele incorpora se ele quiser, não tá nem aí. Porque a portaria continua em vigor. A ACP continua vigendo, a portaria continua vigendo. Sendo assim, embora o decreto 10.410 tenha alterado o decreto 30.48/99 para dizer que tem que ser intercalado sempre o período em gozo de benefício por incapacidade para poder contar como tempo de contribuição, a portaria está dizendo o seguinte, vai contar como tempo de contribuição e também como carência, certo? Então o que está em vigor é a portaria, conta como tempo de contribuição e conta também como carência. Então na hora de fazer seu planejamento previdenciário, o planejamento previdenciário do seu cliente, lembre que o período ali de recebimento de benefício por incapacidade, ele pode contar sim como tempo de contribuição e como carência, desde que você faça a contribuiçãozinha posterior para intercalar esses períodos, né? A não ser que seja benefício acidentário, porque aí na portaria fala que precisa não, que estando ou não intercalado, por uma questão de segurança, eu ia mandar intercalar em todas as situações. Seja benefício acidentário, seja benefício previdenciário, o que é que custa uma contribuiçãozinha ali, faz em 20% em cima do mínimo, o que quer que seja, faz o cálculo, claro, né? Tô falando o mínimo porque é o mínimo, mas faz o cálculo para saber qual será o melhor valor da contribuição. Mas é uma contribuição só? Manda fazer para evitar dor de cabeça, certo? Muito bem, o que a gente vai falar agora? A gente vai falar de uma segunda possibilidade que pode ser contada como tempo de contribuição. Vamos lá no material ver que possibilidade é essa, que tempo é esse. Tempo como trabalhador rural. Observe, o tempo trabalhado como rural, ele sendo anterior a novembro de 1991, ele vai contar como tempo de contribuição, desde que, obviamente, devidamente comprovado, né? Ainda que não exista a contribuição desse período, ele sendo anterior a novembro de 91, ele conta como tempo de contribuição, tá? Mas ele não conta a título de carência. Pois é, tem coisa que conta como tempo de contribuição, mas não conta como carência, tem coisa que conta como os dois, tem coisa que conta só como tempo de serviço, por aí vai, tá? Então aqui no tempo de labor rural, ele sendo anterior a novembro de 91, ele conta como tempo de contribuição, independentemente de ter havido ou não recolhimento de contribuição previdenciária, desde que devidamente comprovado, obviamente, mas ele não vai contar a título de carência.
ele só vai contar como tempo de contribuição. E isso a gente está falando para a utilização desse tempo no RGPS. Porque se você quiser levar esse tempo numa CTC para um RPPS qualquer, você vai ter que indenizar, tá? Então, mesmo esse período anterior a novembro de 91, se você quiser levar em uma CTC para um RPPS, aí ele tem que ser indenizado. Beleza? Vamos lá ver o que é que diz a Lei 8.213 de 91, lá no artigo 55, parágrafo 2º, sobre esse tema. O tempo de serviço, tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o regulamento. E aí a gente vai lá para o regulamento, já que a lei está falando dele, né? O regulamento, que é o decreto 3048/99, lá no artigo 23 diz o seguinte: para fins de contagem recíproca, o tempo de serviço prestado pelo trabalhador rural anteriormente à competência novembro de 91 somente será reconhecido por meio da indenização de que trata o parágrafo 13 do artigo 216, observado o disposto nos parágrafos 8º e parágrafo 8º-A do artigo 239. Ou seja, quer usar aqui no RGPS? Venha, pode usar. Como tempo de contribuição, não como carência. Independentemente se pagou ou não, basta você me provar que trabalhou. Quer levar para fora, para um RPPS qualquer? Quer botar no CTC para tirar do RGPS? Beleza, mas pague. Você vai ter que indenizar esse período para poder levar como tempo de contribuição para fora do RGPS. Certo? Beleza. Qual mais, Ana? Vamos dar uma olhada no material. Qual é a outra informação que você traz para a gente? Tempo como aluno aprendiz. Isso aqui é muito bacana. Primeiro eu já tenho que lhe dizer o seguinte. Aluno aprendiz e menor aprendiz são duas coisas diferentes. Então não confunda, beleza? Vamos lá. Olha o que diz aqui o decreto 3048 de 99 no artigo 188G. Esse artigo 188G ele está falando sobre tempo de contribuição, né? O que é que conta como tempo de contribuição. Olha o que diz o inciso 9º. O tempo exercido na condição de aluno-aprendiz, referente ao período de aprendizado profissional realizado em escola técnica, desde que comprovados a remuneração pelo erário, ainda que indireta, e o vínculo empregatício. Então, ou seja, o período certificado por escola pública como aluno-aprendiz, ele vai contar como tempo de contribuição na condição de empregado, certo? Desde que haja é ótimo, desde que haja remuneração indireta à custa do erário, à custa do orçamento público. E aí é preciso que a gente leia o que diz a súmula 18 da TNU, que traz as regrinhas específicas para computar esse período como aluno aprendiz efetivamente como tempo de contribuição para fim de concessão de outros benefícios, né? E também eu trouxe para vocês a súmula 96 da TCU, que é bem bacana, porque ele fala exatamente sobre remuneração indireta, ou que tipo de remuneração é que pode ser computada aí para fins de enquadramento desse período. Então, lá na sua ficha de atendimento, né, do seu cliente, se você quer trabalhar com planejamento previdenciário, tem que ter uma pergunta lá, se ele foi aluno aprendiz em escola técnica, certo? Vamos ver o que diz ali na súmula 18 da TNU, que é bem autoexplicativa. Ela foi alterada agora em fevereiro de 2020, se não me falha a memória. Vamos dar uma olhada. Para fins previdenciários, o cômputo do tempo de serviço prestado como aluno aprendiz exige a comprovação de que, durante o período de aprendizado, houve simultaneamente retribuição consubstanciada em prestação pecuniária ou em auxílios materiais, ou seja, ganhou alguma coisa. 2. A conta do orçamento, ou seja, foi aquela instituição, o erário, né? A instituição não, foi o erário que responde para aquela instituição que pagou. 3. A título de contraprestação por labor. 4. Na execução de bens e serviços destinados a terceiros. Né? Então, por exemplo, encomendas que essa instituição pega para fazer e o aluno aprendiz trabalha nessas encomendas e existe alguma contraprestação. E aí a súmula 96 do TCU vem complementar o ensinamento para dizer o seguinte: conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado na qualidade de aluno aprendiz em escola pública profissional, desde que comprovada retribuição pecuniária à conta do orçamento.
admitindo-se como tal o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda oferida com execução de encomendas para terceiros, ou seja, essa remuneração não precisa ser em pecúnia necessariamente, ela pode ser feita através de recebimento de alimentação, fardamento, material escolar, parcela de renda. Então olha que bacana, é uma remuneração indireta aqui. Bem, chegamos quase aí no limitezinho do nosso tempo de 40 minutos. Espero que vocês tenham gostado dessa segunda aula. Amanhã é o nosso terceiro e último encontro. Vamos aprender a ler o CNIS, os indicadores do CNIS, e a corrigir os principais indicadores de erro. E você tem um compromisso marcado comigo. Eu te vejo amanhã.